A história começa com um garoto bonito, que pode ser visto jogando tênis no pátio da escola. Ele parecia um atleta da realeza, nascido em uma dinastia do tênis. Seu nome é Omi, mas todos se referiam a ele como Lemon Boy, por causa de seu cabelo cor de limão. Esse garoto não era apenas popular, mas praticamente o alvo de estudo da escola. Todas as garotas apareciam para admirá-lo. Enquanto todas as garotas estavam presentes, uma não estava. Seu nome é Erika, e seu apelido é Ellie. Ela era uma garota que adorava fantasias e passava a maior parte do tempo em um mundo imaginário. Ela até criou uma página de mídia social chamada Lovesick Ellie, tudo por causa de sua paixão secreta por Omi. Naquele dia, ela parecia especialmente feliz, e havia um motivo. Omi havia vencido uma partida. Ela postou tudo sobre isso em sua página, alegando que o relacionamento deles era um segredo. Ela também compartilhou que o tinha visto de longe e desejava que um dia pudesse vê-lo mais de perto. Na cena seguinte, quando Omi estava a caminho da aula, uma multidão de garotas o cercou. Uma delas lhe trouxe biscoitos feitos à mão. No momento em que ele os aceitou, todas as garotas gritaram de alegria. Ellie estava observando tudo isso enquanto segurava um monte de pôsteres de esportes que estava distribuindo. Foi então que Omi se aproximou dela, pegou um dos pôsteres e foi embora. Ellie congelou como um laptop com muitas abas abertas. Ela se perguntou como uma garota simples como ela poderia sonhar em se apaixonar por alguém como Omi, e decidiu postar sobre isso, porque o dia estava se tornando inesquecível. Mas apesar de tudo, ela se lembrou de que não tinha namorado. Nem queria um, já que o amor a aterrorizava. Segundo ela, o amor verdadeiro não existia neste mundo. Ela encontrava a felicidade em sua terra de fantasias e preferia viver lá. Ela continuou a desfrutar de suas aventuras com bonitos garotos imaginários. Essa era a história dela. Uma coisa importante era que ela não fazia ideia de que tipo de pessoa Omi realmente era. Ela o elogiava tanto que até a internet estava exausta. Ela ansiava por descobrir seu verdadeiro eu. Assim que ouviu a voz dele, sentiu que era sua chance de descobrir a verdade. Ellie chegou ao esconderijo secreto de Omi e ficou em silêncio perto da porta, desejando não ter vindo. Porque a verdade era que Omi não era tão charmoso quanto parecia. Na vida real, ele era bastante rude. Ele jogou fora os biscoitos que a garota lhe deu. Ellie viu isso com seus próprios olhos e ficou chocada. O garoto que ela pensava ser gentil se mostrou arrogante. Ela sussurrou para si mesma que tudo estava acabado e se perguntou como Omi poderia ser tão cruel. Foi então que a porta desabou, revelando sua presença. Ela gritou e fugiu de lá. Omi havia despedaçado seu coração. Ellie até esqueceu seu telefone, que agora permaneceu com ele. Quando Omi viu a página Lovesick Ellie, ele descobriu que era Ellie quem estava postando tudo relacionado a ele. O segredo não era mais segredo. Enquanto isso, Ellie sentou-se em choque, murmurando que ele não valia a pena e que ela havia perdido seu tempo. Ela agora tinha visto suas verdadeiras cores, mas mesmo assim, centenas de garotas ainda permaneciam obcecadas por ele. Mais tarde, enquanto Ellie estava na aula, Omi entrou. As garotas gritaram como figurantes de filme de terror vendo o vilão. Ellie tentou se esconder, mas era tarde demais. Omi perguntou se o telefone era dela. Envergonhada, ela disse que sim e o agradeceu, pedindo-o de volta. Mas Omi disse de forma provocadora: "Qual era a pressa? Deixa eu pelo menos dar uma olhada nela." Então ele acrescentou que era ela quem estava fazendo o marketing dele online sem pedir. Ellie rapidamente implorou para que ele a ouvisse, dizendo que estava arrependida e prometeu não postar novamente. Ela até se ofereceu para excluir a página e pediu seu telefone de volta. Omi respondeu que ele não era alguém que esmagava os sonhos das garotas e disse que poderia fazer todos os seus posts românticos se tornarem realidade. Ele se inclinou, se tornando romântico. Mas Ellie não era do tipo que desmaiava facilmente. Ela disparou e ficou longe. Omi perguntou se ele não era o garoto bonito que ela elogiava todos os dias. Ellie assentiu e admitiu, mas disse que não podia ir mais longe. Ela disse para ele aceitar seu presente romântico à distância. Omi riu. Essa garota doce e ingênua conseguiu encantá-lo. Ele disse a ela que o que acontecesse entre eles permaneceria um segredo e que ele confiava nela. Ele acrescentou que o nome dela deveria ser Ellie a Psicopata e se despediu, deixando-a completamente atordoada. Ela tinha acabado de ver Omi de perto pela primeira vez. Ela nunca imaginou que algo assim pudesse acontecer. Ela parecia incrivelmente feliz.
mas de repente seu humor mudou como uma panqueca. Momentos atrás ela estava radiante, agora ela estava emburrada. Parecia que ela não postaria mais nada sobre Omi, ou assim parecia. Na verdade, ela tinha algo grande em mente. Em vez de um post por dia, ela agora postaria 3 ou 4. Lá foi ela para seu mundo de fantasia novamente. Afinal, sonhar não era crime. Ela pensou em como ele veio até ela, o quão perto eles estavam. Parecia um momento tão romântico, ele se tornou um vício. Ela se perguntou se ele se apaixonaria por ela. Ela disse a si mesma novamente que não tinha namorado. Essa garota claramente precisava se mudar permanentemente para a terra da fantasia. Ellie voltou depois que todos os alunos já tinham saído. Logo, comentários começaram a aparecer em sua página Lovesick Ellie. Ela se sentiu feliz ao vê-los, mas seu sorriso desapareceu quando ela esbarrou em uma garota. Uma que tinha a camisa de Omi. Isso perturbou muito Ellie. Na cena seguinte, ela foi encontrar a professora Sumi e encontrou Omi lá também, porque Sumi era o tio de Omi. Ellie perguntou nervosamente se ele manteria o incidente deles em segredo. Ele casualmente respondeu que não achava que valia a pena esconder, porque não era grande coisa, mesmo que todos descobrissem. Ellie implorou para que ele não dissesse isso, preocupada com o que aconteceria com ela se isso viesse à tona. Ela então perguntou a Omi sobre a camisa dele, dizendo que viu uma garota com ela e se perguntou se ele a tinha dado a ela. Omi respondeu casualmente que não era grande coisa. Essas coisas aconteciam. Ao ouvir isso, Ellie se enfureceu e disse que ele não fazia ideia do quão valiosa uma camisa poderia ser. Ela insistiu que ele pensasse nas possibilidades. E assim, ela estava de volta em seu mundo de fantasia. A maior parte de sua vida era passada lá de qualquer maneira. Omi a provocou, perguntando se alguns parafusos estavam soltos em sua cabeça, mas admitiu que sua imaginação era muito legal. Ellie declarou que eles deveriam pegar a camisa de volta e sugeriu que fossem juntos. Omi deu de ombros e disse que não se importava com o que os outros faziam e não queria envolver outras pessoas em sua vida. Ouvir isso fez Ellie se sentir triste. Ela percebeu o quão solitário ele realmente era e suavemente disse isso a ele. Omi a ouviu e respondeu, dizendo para ela cuidar da própria vida. Ele não queria ouvir alguém que estava satisfeita com uma vida de fantasia. Ellie não ficou brava, ela apenas riu e disse que ele estava certo em não ouvir uma garota de fantasia como ela. Ela se desculpou e foi embora com o coração pesado. Omi a observou em silêncio. Foi então que o professor Sumi se aproximou de Ellie e disse a ela que queria que ela revisasse um livro. Ele disse que Omi havia lhe dito que a escrita dela era muito imaginativa. No momento em que Ellie ouviu isso, ela se desculpou e saiu apressada. Enquanto corria, ela se perguntou quem era esse homem de verdade, o que parecia tão ansioso para conhecê-la. Ele sabia tanto sobre ela, e agora seu coração finalmente se sentiu em paz. Ela foi até a garota que tinha a camisa e disse que pertencia a Omi, pedindo para ela devolver. Mas a garota Sarah se recusou a ouvir. Mas Ellie não ia desistir. Ela admitiu que não era corajosa, apenas imaginava coisas e vivia nessas fantasias. Ela se tornou invisível e não tinha coragem de agir de verdade. Ela disse que desejava ser corajosa como Sarah, que abertamente admite que gosta de Omi. Sarah, confusa, disse que não entendia nada e se virou para sair. Mas Omi tinha ouvido tudo e agora entendia o quão inocente e doce Ellie era. Ellie começou a correr atrás de Sarah, tentando pegar a camisa de volta. Mas seus cadarços estavam emaranhados. Os cadarços esquerdo e direito haviam formado uma aliança. Ela tropeçou e caiu da escada. Sarah cobriu os olhos, sem saber o que aconteceria a seguir. Mas Ellie estava absolutamente bem. Nem um arranhão, graças a Omi, que a resgatou no momento perfeito. Sarah rapidamente disse a Ellie para se afastar dele. Ellie se afastou e se desculpou. Sarah perguntou se ela estava bem e se ele a tocou. Ela acrescentou que garotos como ele só sabiam se aproveitar das garotas. Ellie ficou completamente confusa porque pensou que Sarah gostava de Omi, mas agora não parecia. Omi perguntou a Sarah se ela não era fã dele. Ela respondeu que nem em seus piores pesadelos. O pobre garoto bonito acabou de ser humilhado publicamente. Enquanto todas as garotas o adoravam, essa acabou sendo sua antifã. Descobriu-se que Sarah havia roubado a camisa apenas para usá-la como referência de tamanho ao fazer roupas. Ela não estava interessada nele de jeito nenhum, porque apenas gostava do seu formato de corpo. Ouvir isso chocou tanto Omi quanto Ellie.
O que eles esperavam não foi o que conseguiram. Sarah devolveu a camisa e fugiu depois de se desculpar. Foi então que se revelou que Sarah e Ellie não eram tão diferentes assim. Ambas eram garotas de fantasia que adoravam passear com garotos imaginários bonitos. Na vida real, elas não estavam interessadas em garotos bonitos de jeito nenhum. Elas começaram a imaginar juntas como as coisas seriam, o quão bem ele ficaria em um traje de banho. Ellie finalmente encontrou uma amiga com a mesma mentalidade. Enquanto isso, Omi ficou atrás delas e murmurou que ambas as garotas eram loucas e que o estado mental delas era bastante sério. No dia seguinte, Ellie estava voltando para a casa da escola quando o homem apareceu na frente dela, parecendo incomumente mal-humorado, e a lembrou que ele havia lhe dito algo. Como ele não queria a camisa de volta, questionou por que ela se esforçou tanto, já que não havia nenhuma conexão entre eles, e ele não queria sua ajuda. Ellie explicou que havia uma conexão entre eles, mesmo que existisse apenas em sua imaginação. Garantiu que não seria enganada e provocou que ele não era exatamente de coração mole. Omi riu. Apesar de seu mau humor, afundou em um banco, e Ellie sentou-se ao lado dele para pedir desculpas por qualquer mal-entendido. Ele então notou que, já que ela havia devolvido a camisa dele, ela merecia uma recompensa e perguntou se ela queria ver sua versão de fantasia dele. Ellie recusou a oferta com uma observação espirituosa de que ela preferia o homem real, um pouco arrogante, cujo sorriso era mais cativante do que o de um panda bebê, e esse foi o elogio mais próximo que ela conseguiu fazer. O silêncio dele em resposta disse muito. Então ele entregou a camisa a ela e a incentivou a vesti-la e ficar satisfeita. Assim que ela vestiu, o sonho de longa data de Ellie se tornou realidade, e ela inalou seu cheiro como um personagem de desenho animado, descobrindo sonhos de unicórnio. Deu risadinhas incontroláveis e se viu pressionada perto dele. Naquele momento, Omi confessou que sentiu algo mudar em seu coração e perguntou se ela estava pronta para se apaixonar por ele. Ellie congelou, incapaz de responder. Então, quando ele declarou que o tempo havia acabado e se virou para sair, ela acreditou que Omi estava apenas brincando e não estava falando sério. Na manhã seguinte na escola, Ellie contou cada detalhe a Sarah, que a tranquilizou de que Omi estava apenas a provocando, uma noção que Ellie aceitou agradecida, já que ainda estava em êxtase por segurar a camisa dele. Mais tarde, Omi a encontrou no campus parecendo incomumente sério e perguntou se ela iria para casa com ele naquele dia. Ellie, lembrando-se de sua tarefa de jardinagem, se desculpou e recusou. Ele perguntou sobre o dia seguinte, mas quando ela disse que estaria com Sarah, seu coração se entristeceu e ele foi embora, deixando Ellie lamentar a chance de ouro que ela sentiu que perdeu e se refugiar novamente em seus devaneios. Enquanto isso, Yuri, o homem menos famoso, mas igualmente bonito, observou tudo em silêncio das laterais, claramente planejando fazer sua jogada no momento certo. Dentro da sala dos professores, Ellie estava escrevendo furiosamente uma resenha para terminar rapidamente para que ela pudesse se juntar a Omi sempre que ele a convidasse. O tio dele perguntou a Omi qual esporte ele queria jogar no próximo torneio, e é claro que ele escolheu tênis, para o qual Ellie silenciosamente comemorou a oportunidade de vê-lo empunhar uma raquete. Sua alegre cena imaginária foi interrompida quando ele tocou seu ombro por trás, disse para ela acordar e a lembrou que era hora de ir para casa. O festival esportivo da escola começou e Ellie revelou um talento inesperado no ping-pong, navegando para as finais. Omi, enquanto isso, se classificou para a final de tênis, mas não parecia feliz. Quando Ellie soube que ele estava lesionado e não jogaria, ela entrou em pânico, procurando por ele na enfermaria, até que o encontrou dormindo em seu esconderijo secreto. Ele confessou que não estava realmente lesionado, mas tinha dado uma desculpa para pular a partida. Ellie, chocada, implorou para que ele jogasse por todas as garotas preocupadas, mas ele respondeu que não se importava com os sentimentos de ninguém e disse para elas irem embora. Irritada, Ellie soltou um discurso emocional chamando-o de insensível e sem coração e saiu furiosa com o coração pesado. Deixada sozinha, ela entrou na quadra de ping-pong para sua partida final, mas lutou sob o peso do desgosto e parecia destinada a perder, até que um rugido de encorajamento se levantou das arquibancadas enquanto o homem corria. Ele permaneceu no topo, gritando que tinha vindo para apoiá-la e a incentivando a dar tudo de si. Surpresa,
Ellie sorriu pela primeira vez naquele dia, jogou com nova energia, e embora tenha terminado como vice-campeã, ela se sentiu vitoriosa simplesmente porque ele a viu em seu melhor momento. De volta à sala de aula, ela se desculpou por sua rudeza anterior. Omi, ainda não chateado, riu e a tranquilizou de que estava tudo bem. Ellie confessou que ficou chocada por ele ter pulado a final. Apesar de seu trabalho duro, que ela o seguiu para casa quando o viu carregando sua mochila com a mão não dominante e que ela o observou praticar até tarde da noite, mesmo depois de sua suposta lesão, prova de quão dedicado ele era. Omi ficou atordoado com sua persistência, mas ele ignorou e disse para ela esquecer o que aconteceu. Ellie então presenteou-o com o cobertor que ela havia trazido e declarou que estava pronta para aceitá-lo de todo o coração, prometendo nunca o decepcionar. Finalmente, ela saiu de sua fantasia para a vida real e pediu amor genuíno, em vez de afeição imaginária. Omi ficou sem palavras, mas ele se aproximou dela e a abraçou de volta. Mas ela se virou, despreparada para o silêncio dele, e ele se aproximou para perguntar por que ela estava fugindo dele agora, quando ela havia dito que o aceitaria. Ela explicou que era sério, mas não esperava que ele realmente dissesse sim e que ela simplesmente precisava de um momento para absorver. Ellie tinha coberto a cabeça com um cobertor e Omi perguntou por que ela estava escondendo o rosto e sugeriu que ela removesse este véu improvisado. O momento em que Omi estava prestes a levantá-lo, eles ouviram as vozes de outros estudantes por perto. Temendo serem pegos, ambos rapidamente se abaixaram sob o cobertor novamente para que ninguém os visse. Quando Ellie viu Omi, ela quase gritou, porque era a primeira vez que via esse garoto bonito tão de perto. Omi imediatamente colocou a mão sobre a boca dela para silenciá-la. Ellie ficou quieta, mas agora estava completamente distraída olhando para o garoto, e ele também não conseguia tirar os olhos dela. A atmosfera ficou incrivelmente romântica, e os batimentos cardíacos deles aceleraram. Omi começou a confessar que havia começado a gostar de Ellie e perguntou se ela seria sua namorada. Ao ouvir essa proposta perigosamente doce, Ellie congelou. Finalmente, a garota disse que sim. Ela concordou em se tornar a namorada de Omi. Por enquanto, o relacionamento deles ficaria em segredo. A própria Ellie não queria que os outros descobrissem que ela estava namorando Omi. Omi então declarou que, a partir de agora, ele era o namorado dela e ela era sua namorada imaginária. Ele orgulhosamente afirmou que eles formavam um par perfeito. A garota estava nas nuvens. Não, espere, ela estava em Saturno agora. Mais uma vez, a senhorita Imaginação desapareceu em seu mundo de sonhos. Durante o almoço, Ellie sentou-se na cafeteria, onde Omi também estava por perto. Ela começou a pensar em como o garoto bonito com quem ela costumava sonhar todos os dias agora era seu namorado, e que eles até estavam namorando secretamente. Ela se perdeu em seus pensamentos enquanto Omi ficava ocupado conversando com outras garotas. Depois de um tempo, Omi se virou e lhe deu um olhar doce. Ele até piscou para ela, e essa piscada foi direto para o coração dela, como um míssil do Cupido. Ellie agarrou o peito dramaticamente, completamente exposta pelo amor. Todos perceberam que Ellie e Omi estavam namorando. O segredo estava revelado. Todos os alunos se levantaram e começaram a aplaudir, parabenizando Ellie. A pobre garota estava muito tímida e começou a agradecer a todos. Foi então que a realidade a atingiu. Sarah lhe disse para voltar para o mundo real. E o devaneio estourou como uma bolha de sabão. A senhorita Imaginação tinha cometido mais uma vez um erro colossal. Nada disso era real. Era tudo em sua cabeça. Ellie ficou envergonhada, e seus colegas de classe a olharam em silêncio atordoado. Ela não teve escolha a não ser fugir. Em seguida, um aluno chamado Rio veio entregar um trabalho no escritório do professor Sumi. Ao sair, Omi perguntou se Ellie não viria escrever a resenha hoje. Rio respondeu atrevidamente, dizendo para ele ir perguntar à garota ele mesmo. Ele acrescentou que se Omi realmente gostava dela, ele não deveria deixá-la sozinha, e ele deveria dar-lhe tempo e cuidar dela adequadamente. Rio deu seu conselho e deixou para Omi decidir o que era certo. O que Rio disse estava totalmente certo. Isso tocou Omi. Agora, sempre que Omi era visto em qualquer lugar da escola, as garotas começavam a fazer fila como se fosse um encontro de fãs de K-drama. O pobre garoto bonito não sabia qual coração quebrar e qual proteger. Ellie ficou por perto e viu tudo. Ela fugiu instantaneamente. Na cena seguinte, os dois estavam voltando para casa juntos.
Ellie manteve um pouco de distância para evitar suspeitas e perguntou hesitantemente se ela deveria voltar, já que caminhar tão perto poderia parecer estranho. Ele perguntou se ela tinha tempo e a convidou para sua casa. Ela imediatamente disse que sim. O garoto com quem ela estava sonhando agora estava convidando. Outro sonho da senhorita imaginação se tornou realidade. Omi até fez um milkshake de banana com as próprias mãos para Ellie. Mas Ellie não parecia ter muito interesse em comida ou bebidas. Suas expressões eram estranhas, e ela até levantou a mão como uma estudante declarando: "Sim, senhora, eu estou presente." Omi perguntou o que aconteceu. Ellie disse que não era nada. Lentamente, os dois estavam se aproximando. Era o primeiro amor deles, a primeira vez deles. O garoto era respeitoso e a garota era uma flor inocente. O casal parecia perfeito. Na cena seguinte, Ellie estava trabalhando no jardim da escola. Mas as tarefas podiam esperar porque a Lovesick Ellie precisava de tempo. Como alguém chamado Carolina era uma comentarista frequente na página Lovesick Ellie e sempre respondia aos seus posts, Ellie a adicionou e as duas frequentemente conversavam. Assim que o trabalho terminou, Ellie começou a voltar, mas como sempre, seus cadarços se amarraram em um trágico desfecho. Ela começou a cair e caiu de cara no chão. Yuri estava por perto e correu para ajudá-la. Ele apontou que seus cadarços estavam sempre abertos e perguntou quantas vezes mais ela planejava cair. Ele ajudou a pegar suas coisas. Ellie sentiu dor e Yuri correu para o lado dela e começou a verificar sua perna, sem permissão. Mas Ellie era do tipo tímida e não deixava ninguém tocá-la. Ela empurrou Yuri para trás e se desculpou, dizendo que estava bem e que nada havia acontecido. Yuri tristemente disse que devia ter cometido outro erro. Talvez houvesse algo de errado com ele, já que as pessoas continuavam o afastando. Ele compartilhou que nos últimos 16 anos, ele se sentiu como um quebra-cabeça, que era difícil de resolver. Talvez não nesta vida, mas esperançosamente na próxima, ele teria mais sorte. Ele começou a ir embora em decepção. Ellie respondeu que a história dela não era diferente e que ele não estava sozinho. A vida de todos se sentia incompleta. Ela mesma costumava se sentir como um quebra-cabeça quebrado, mas então ela conheceu pessoas que a ajudaram a se juntar e lhe deram esperança. Ela disse que desejava se tornar essa pessoa para outra pessoa também. Yuri perguntou que tipo de pessoa poderia curar o coração dela. Ela estaria disposta a contar? Ellie respondeu, dizendo que talvez um bom amigo ou talvez um namorado bonito. A senhorita Devaneio estava de volta a imaginar novamente. Uma ligação por trás a interrompeu, e ela teve que ir embora. Ela se despediu e foi embora. O amante de coração ferido sentou-se tristemente porque sua única esperança de sobrevivência agora era a página Lovesick, Ellie e mais ninguém. Neste ponto, ficou claro que Yuri gostava de garotas de fantasia. Quando ele enviou uma mensagem para Lovesick Ellie, ele ouviu uma notificação por perto. Alguém tinha deixado o telefone para trás. Acabou sendo o telefone de Ellie. Yuri tinha descoberto a identidade secreta de Ellie. Yuri parecia chocado. Ele nunca imaginou que alguém tão inocente quanto Ellie poderia ser a Lovesick Ellie. Foi então que Ellie voltou, pegou seu telefone e foi embora. Yuri não disse nada, mas permaneceu em profunda reflexão. Algo estava definitivamente sendo tramado em sua mente. Na cena seguinte, o tio de Omi estava dando aula para a turma de Ellie. Antes de sair, ele fez um anúncio importante. A comissão de planejamento da escola queria escolher um aluno da turma deles para organizar o festival cultural. Ao ouvir isso, os alunos congelaram. Ninguém gostava de trabalho extra. Um aluno nomeou Ellie, dizendo que ela se saiu incrivelmente bem no recente torneio de esportes com bola e que ela era legal e gentil e poderia lidar com tudo bem. Todos concordaram felizes. Todos os olhos estavam em Ellie. Depois de um momento, ela disse que faria. A turma aplaudiu e o coração do tio floresceu como um jardim de primavera. Afinal, ela era o primeiro amor de seu sobrinho. Essa garota estava radiante por dentro e por fora. Enquanto isso, o desesperado Yuri estava sentado em silêncio na aula. Ele parecia estar planejando algo grande. A noite havia caído e Omi estava ocupado jogando tênis. Ellie ficou bem ali e contou tudo a Omi. Ele ficou surpreso e perguntou por que ela se tornou membro do comitê do Festival Cultural da escola sem lhe dizer. Omi perguntou por que ela simplesmente não disse não, já que agora eles não seriam capazes de passar muito tempo juntos e ela estaria ocupada. Ellie explicou que seus colegas a nomearam
Então ela pensou o que deveria fazer. Omi disse a ela que estava tudo bem, mas depois que o festival terminasse, ela deveria passar tempo com ele. Ele a lembrou que eles ainda tinham muitas coisas para fazer. Depois de dizer tudo isso, ele ficou ocupado com o tênis. Enquanto isso, Ellie estava se afogando em sua própria alegria, flutuando pela terra dos sonhos, como se tivesse acabado de ganhar uma loteria feita de poeira de fada. Na manhã seguinte na escola, Ellie e Yuri se encontraram. Yuri a arrastou para um lugar tranquilo e de repente se tornou um filósofo. Ele disse que costumava viver com a esperança de que o dia seguinte seria melhor e imaginava que outros também sentiam o mesmo tipo de tristeza. Ele admitiu que Ellie estava certa antes. Ele deveria ter lutado em vez de se lamentar. Ele admitiu que Ellie estava certa antes. Ele devia ter lutado em vez de se lamentar. Então ele fez uma pergunta profunda: se era certo esperar algo de sua vida atual. Do nada, Yuri de repente revelou que sabia que Ellie era a Lovesick Ellie. Ellie ficou lá, totalmente atordoada, como se alguém tivesse acabado de lhe dizer que pizza era ilegal. Ela não podia acreditar que seu segredo havia sido descoberto assim. Mas o drama não parou por aí. Yuri também confessou que ele era, na verdade, Carolina, a pessoa com quem ela sempre conversou e de quem recebeu conselhos. Essa revelação chocante atingiu Ellie como um taco de cricket feito de traição. Agora ela estava com medo. Ela começou a se preocupar com o que Yuri exigiria em troca de manter seu segredo. Essa ansiedade a consumia por dentro, mas Yuri tentou acalmá-la e disse para ela pelo menos ouvir. Ellie se endireitou instantaneamente e agiu como se alguém a tivesse chamado para uma reunião militar. Ela pediu para ele dar o comando. Yuri disse que só queria um pequeno favor. E acabou que ele não queria nada dramático. Ele simplesmente queria que Ellie, sua curadora de coração partido favorita, fosse sua amiga. Antes que ela pudesse responder, Omi chegou. Ele estava observando toda a cena em silêncio. A tensão no ar era tão densa que você poderia passá-la no pão. Ellie entrou em pânico. Yuri se despediu e foi embora, mas ele fez questão de dizer a Ellie que daria tempo para ela pensar sobre o pedido dele. Ellie novamente contou tudo a Omi. Ele disse para ela não se preocupar e ofereceu uma solução muito à moda de Omi. Bloquear a conta, bloquear o cara, rejeitar a oferta de amizade. Fácil, paz restaurada. Mas Ellie não queria fazer isso. Ela queria resolver o mistério. Ela não amava Yuri, mas ela queria estar lá para ele como amiga. Omi perguntou se ela sentia pena de Yuri. Ela disse que não era assim, mas não conseguia realmente explicar mais. Então ele mudou de assunto e disse que decidiu participar do torneio de tênis. Ele perguntou a Ellie se ele tomou a decisão certa. Ellie ficou feliz e confirmou entusiasmada. Ele explicou que, como eles estavam com poucos jogadores, seu nome foi adicionado à lista. Desta vez, ele queria provar a si mesmo. Ellie disse para ele definitivamente jogar e prometeu que ela o animaria. Ela disse que realmente queria vê-lo jogar e implorou para que ele realizasse esse desejo. Ele prometeu vencer este jogo apenas por ela. Ellie estava nas nuvens novamente. Outro sonho dela estava prestes a se tornar realidade. Antes de ir embora, Omi disse que lidaria com Yuri ele mesmo. Se Yuri realmente queria um amigo, ele estava pronto para ser esse amigo. Ele então saiu para praticar, se despedindo de Ellie. Ellie sabia exatamente o que ele queria dizer. Ela queria que Yuri encontrasse um bom amigo que pudesse lhe dar esperança, se não ela, então talvez até Omi. No fim de semana, Ellie e Omi foram ao aquário, não para um encontro, mas para uma missão. Yuri já estava lá, esperando para ouvir a resposta de Ellie. Mas assim que ele viu Omi, seu rosto ficou mal-humorado como um gato forçado a tomar banho. Ele cumprimentou Omi educadamente, mas imediatamente apontou que ele só tinha convidado Ellie e não queria nenhum acompanhante. Basicamente, ele humilhou Omi sem hesitação. Ellie explicou que Omi tinha vindo porque queria ser amigo de Yuri. Yuri rejeitou isso, dizendo que nunca pediu um amigo. Então ele perguntou a Omi qual era o relacionamento dele com Ellie e por que ele estava interferindo entre eles. Essa foi uma pergunta mortal, mais afiada do que o saque de tênis de Omi. Omi não conseguia ficar quieto. Ele começou a dizer que era o garoto de Ellie, mas antes que ele pudesse terminar, Ellie deixou escapar que eles eram apenas amigos. Essa única frase foi suficiente para fatiar o coração de Omi como sashimi. Até Yuri parecia atordoado. Ele disse que a reunião tinha ficado chata e foi embora, mas sua partida deixou uma rachadura no relacionamento de Ellie e Omi.
Omi permaneceu em silêncio. Ellie olhou para baixo, incapaz de falar. Ninguém estava realmente em falta, mas uma tempestade de mal-entendidos havia chegado. Mais tarde, eles estavam juntos novamente. Ellie se desculpou e disse que sentia muito por Omi ter se machucado. Ela disse para ele não levar as palavras de Yuri a sério e não ficar com raiva dele. Ela disse que Yuri era direto e não tinha a intenção de machucar. Ela pediu a Omi para dar um tempo a Yuri, pois ela acreditava que ele ainda poderia se tornar um bom amigo. Mesmo que as palavras de Ellie fossem honestas, não foi fácil para Omi digerir tanto Yuri em um dia. Ele perguntou quanto tempo ele deveria esperar e o quanto mais ele tinha que tolerar. Então ele perguntou por que Ellie se importava tanto com Yuri. Ela tentou explicar que não era o que ele pensava. Omi ficou chateado. Ele a lembrou que quando ele tentou dizer que era o namorado dela, ela o impediu e não o deixou dizer a verdade. Ele queria saber por quê. Ellie admitiu que não estava pronta para revelar publicamente o relacionamento deles. Ela não queria que todos na escola descobrissem e insistiu que essa era a única razão. Omi perguntou se isso realmente parecia certo para ela. Ele perguntou por que ela achava tão fácil fazer amigos como Yuri. Ellie disse que não era fácil de jeito nenhum. Ela disse que se sentia sortuda por ter amigos como ele e Sarah. Se ela não os tivesse conhecido, sua vida nunca teria mudado. Ela acrescentou que ambos a tiraram da solidão. Mesmo depois de ouvir tudo isso, ela sentiu que ele ainda não entenderia. E ela provavelmente estava certa. Omi não podia dar ao seu amor a permissão para se tornar amigo de outra pessoa. Ellie não tinha intenções erradas, mas Yuri ainda era um cara, e isso tornava tudo complicado. Omi disse que ninguém podia entender as palavras dela e a acusou de não entender como ele se sentia. Ele disse que parecia que ela e Yuri estavam começando a se entender muito bem. Ellie não gostou disso e perguntou o que ele queria dizer. Omi respondeu. Ele disse para ela ir em frente e fazer de Yuri seu namorado. Ele disse que se eles não se entendiam mais, não havia sentido no relacionamento deles. Isso deixou Ellie com o coração partido. Ela nunca imaginou que Omi diria tal coisa. Ela perguntou se ele estava dizendo que eles deveriam terminar. Ele confirmou que ela entendeu corretamente. Ela suspirou e repetiu o que ele disse. E então, Omi foi embora. Ellie não podia acreditar. O cara que rejeitou milhares de garotas por ela agora tinha abandonado. Era inacreditável. Ela começou a se perguntar por que isso aconteceu, quando ela realmente o amava com todo o seu coração. Suas lágrimas não paravam de rolar. A mesma Ellie que uma vez se juntou a corações partidos, agora se tornava um quebra-cabeça quebrado. Só o tempo diria o que aconteceria a seguir. Depois disso, seu coração se sentiu vazio, e até a vida parecia sem sentido. Nada fazia se sentir bem. A garota que costumava viver em devaneios agora não conseguia imaginar nada. Ela até parou de postar online. Seu desgosto a tinha entorpecido completamente. Ela pensou que nunca mais poderia voltar para seu mundo de fantasia. O tio notou que algo estava errado, especialmente porque Ellie tinha parado de estudar direito. Ela claramente não era ela mesma. Yuri, o amante permanentemente azarado, também estava na aula e podia ver a tristeza no rosto de Ellie. Enquanto isso, Omi também estava com dor. Ele também não tinha paz e nem estava com vontade de jogar mais. O tio disse a ele que, embora ele não soubesse o que aconteceu, ele podia ver que Omi estava chateado. Ele o encorajou a participar do torneio e o lembrou de não recuar como da última vez, quando ele ficou doente sem motivo. Ele acrescentou que os professores têm olhos afiados e podem sentir o que os alunos estão passando emocionalmente. Ele disse a Omi que ele ainda era uma criança e entenderia com o tempo. Então ele deu seu conselho clássico e foi embora. Mas Omi não estava com vontade de ouvir ninguém. Ele estava furioso. Afinal, o amor não vem de todos, ele vem de sentimentos. De qualquer forma, seguindo em frente, as coisas ficaram um pouco caóticas na escola. Devido a uma intoxicação alimentar, a presidente do comitê de esportes adoeceu e teve que ser levada para o hospital. Ellie acabou com mais uma responsabilidade. Dizer não era exatamente seu ponto forte. Agora ela se tornou oficialmente a líder do comitê de esportes. Por outro lado, Omi estava se preparando para jogar no torneio de tênis. O colega de classe deles, Akira, começou a dizer a Omi se ele ouviu ou não que Ellie agora se tornara a presidente do comitê de esportes porque o líder anterior teve problemas estomacais no meio do jogo.
Ele suspirou dramaticamente, dizendo que a pobre Ellie foi empurrada para essa bagunça novamente e lembrou a Omi que ela estava em apuros e ele deveria estar com ela. Ele dramaticamente acrescentou que, como um homem decente, poderia deixar a garota que ele gostava sozinha? Omi respondeu friamente que ele não era mais o namorado dela. Ao ouvir isso, Akira foi embora, deixando inteiramente para Omi decidir se ouvia ou não. Enquanto isso, a pobre Ellie estava completamente enterrada em trabalho e parecia visivelmente chateada. Ninguém a estava ajudando. Ela estava gerenciando tudo sozinha. Foi então que ela notou Yuri e percebeu que ele a tinha notado também. O encontro deles agora era inevitável. Enquanto isso, Omi estava parado do lado de fora da sala de aula e agora ele certamente ouviria toda a conversa de Ellie e Yuri. Ellie estava ocupada com seu trabalho, quando Yuri se aproximou e comentou como a escola a colocou de volta no dever novamente, dizendo: "Senhorita Ellie, parece que você se meteu em um grande problema." Ellie não concordou com ele, no entanto, porque foram seus colegas de classe que a escolheram para essa responsabilidade. Como ela poderia decepcioná-los? Ela começou a explicar que quando ela recebeu esse papel, ela se sentiu genuinamente feliz. Alguns colegas a viram jogando ping-pong e sentiram que ela era alguém em quem eles podiam confiar, alguém que poderia representar a turma. Esse mesmo pensamento tocou uma corda profunda em seu coração. Ela disse que se alguém precisasse de ajuda, ela sentia que deveria se apresentar. Ela nunca tinha experimentado nada assim antes. Ela costumava ser apenas outra garota invisível. Ninguém nem sabia que ela existia. Então, ela conheceu Omi, e ele mudou o mundo inteiro dela. Ela sentiu que deveria pelo menos se esforçar. Ellie tinha falado a verdade absoluta. Desde que ela conheceu Omi, sua vida passou por muitas mudanças. Se Omi não tivesse ido à final de ping-pong naquele dia, ela não teria revidado, nem teria ganhado o respeito de seus colegas de classe. Então Ellie de repente disse: "Desculpe, eu sou tão idiota. Por que estou dizendo tudo isso? Eu deveria focar no meu trabalho." Ela estava prestes a sair quando Yuri a parou e admitiu que estava apenas a provocando. Ele disse que estava cansado de todas essas coisas e que ela teve sorte de sua fantasia se tornar realidade e ela conseguiu o que desejava. Yuri a encorajou a se reconciliar com o homem, dizendo que ele era o cara certo para ela, e Yuri se afastou graciosamente, percebendo que Ellie não tinha sentimentos por ele. Ellie o parou e começou a falar novamente. Ela disse que antes, quando a mídia social era todo o seu mundo de fantasia, sua imaginação parecia boba e engraçada para todos. Então ela começou a receber comentários de um estranho. Lendo-os, ela ficou muito feliz porque foi então que ela percebeu que alguém como ela existia lá fora também. Ela disse obrigado a Carolina e estendeu a mão para Yuri. Vendo isso, Yuri sentiu paz em seu coração, porque essa era a mesma garota que ele queria conhecer e agora ela era quem estava lhe oferecendo um aperto de mão. Isso claramente gritava que o amor estava no ar. Ellie disse a ele que estava muito feliz em conhecê-lo na vida real. Yuri agradeceu e disse que se sentia sortudo por ter conhecido a Lovesick Ellie. O encontro deles chegou ao fim. Um coração estava fadado a se partir, mas Ellie tentou consertá-lo sem realmente machucá-lo e ela fez a coisa certa. Omi ouviu tudo o que eles estavam dizendo e só agora seu cérebro finalmente começou a funcionar. Felizmente, seu mal-entendido foi esclarecido. Ele começou a correr como se estivesse indo para a batalha, parecendo alguém que não iria recuar desta vez. Ele estava determinado a vencer o torneio de tênis. Era hora de cumprir a promessa que ele fez a Ellie. O torneio já havia começado e nenhum oponente foi capaz de se opor a Omi. Todos estavam ficando intimidados. Ele chegou às finais com uma facilidade surpreendente. Ellie estava em algum lugar por perto. Ela não estava assistindo a partida diretamente, mas definitivamente estava sentindo sua intensidade. Ela desejou ter tempo. Se ela tivesse, ela teria certeza de estar lá. Quando o coração de alguém está para baixo, fazer qualquer trabalho se torna uma tarefa hercúlea. A mente simplesmente divaga. O mesmo estava acontecendo com Ellie. Ela não estava conseguindo trabalhar direito e acabou fazendo uma bagunça. Um monte de cadeiras escorregou de suas mãos e caiu no chão como pinos de boliche. Alguns alunos se apresentaram para ajudar, enquanto outros preferiram comentar em vez de agir. Eles começaram a dizer coisas como se essa garota era realmente a presidente do comitê de esportes e por que ela não estava fazendo seu trabalho direito.
Um tentou ser prestativo e disse que eles deveriam ajudá-la, mas outro, provavelmente um primo distante da preguiça, disse que eles deveriam relaxar em vez de ajudar. Ellie ouviu tudo. Ela ficou ainda mais desanimada. Ninguém estava levantando seu ânimo. A pobre garota já estava lutando. A final do torneio de tênis estava prestes a começar, e Omi estava totalmente carregado de determinação. Ele estava pronto para vencer, não importa o quê. Antes do jogo começar, ambos os jogadores apertaram as mãos. O oponente brincou e disse que ele deveria apenas entregar o troféu, acrescentando que Omi poderia vencer qualquer torneio que quisesse de qualquer maneira. Esse cara realmente tentou usar a diplomacia em uma quadra de tênis, mas Omi não estava interessado. Ele seriamente disse a ele que não podia fazer isso porque ele fez uma promessa e tinha que vencer esse jogo, não importa o quê. Do outro lado, Ellie estava sendo consumida pelo estresse. Ela não sabia para onde correr ou o que fazer. Ela deveria checar o microfone, trocar as cortinas, entregar a fita para alguém ou encontrar cadeiras perdidas para outro. Todos os alunos pareciam atacá-la com exigências ao mesmo tempo. Ellie estava sendo esmagada entre responsabilidades como um sanduíche em uma máquina de venda automática. Ela começou a se desculpar enquanto os alunos também começavam a confrontá-la. Eventualmente, ela disse a Sarah para cuidar de tudo e saiu de lá. Então, Akira, aceso como um burrito de micro-ondas, repreendeu todos os alunos que estavam reclamando. Ele disse que quando eles podiam ver que ela estava trabalhando sozinha, por que eles estavam reclamando em vez de ajudar? Akira estava realmente com raiva e acabou silenciando todos. Os alunos se dispersaram desajeitadamente. Akira disse a Sarah que se seus amigos eram importantes para ela, então ela era importante para ele também. A inocente Sarah não entendeu bem o que ele quis dizer e desapareceu de lá. Akira continuou a observá-la ir embora, esperando que algo ainda pudesse acontecer. Ellie, de coração partido, veio pegar alguns suprimentos, mas é claro, ela bagunçou tudo de novo. Ela deixou tudo cair no chão e então começou a chorar. Ela se perguntou por que era tão incapaz e por que continuava decepcionando aqueles que confiavam nela. Ela sussurrou no ar, perguntando onde Omi estava. Lágrimas rolaram por suas bochechas, e foi então que uma cesta cheia de suprimentos estava prestes a cair sobre ela, mas Omi chegou bem a tempo e a salvou. Eles estavam se encontrando depois de muito tempo. Quando Ellie o viu, ela congelou por um momento. Seu amor estava parado bem na frente dela. Ela se importava menos consigo mesma e mais com Omi. Ela perguntou se ele estava bem, se ele se machucou e o que aconteceu na partida final. Foi então revelado que Omi venceu o torneio de tênis. Ele queria encontrar Ellie pessoalmente para que pudesse entregar o troféu a ela. Ele disse que cumpriu a promessa que fez a ela e orgulhosamente mostrou-lhe o troféu. Ele acrescentou que ela estava perto dele durante a partida. Então, como ele poderia ter perdido? Se ela não estivesse lá, ele poderia ter fugido novamente. Mas desta vez, ele não recuou. Ele já tinha decidido que ia vencer. Ele agradeceu sinceramente à senhorita Ellie. Ao ouvir isso, Ellie começou a chorar novamente. Ela estava feliz, mas também triste, porque ainda não conseguia cumprir suas próprias responsabilidades. Ela disse a ele que ele deu o seu melhor, mas ela não. Ela precisava voltar e terminar seus deveres. Antes de ir embora, Ellie agradeceu a Omi, porque suas palavras lhe deram coragem. Ela agora estava se sentindo energética, como alguém que acabou de beber 3 xícaras de café e leu uma citação motivacional ao mesmo tempo. Parecia que essa garota finalmente ia mostrar a todos do que ela era feita. Na cena seguinte, Ellie foi vista correndo em direção a Sarah com grande entusiasmo. Ela trouxe tudo o que todos tinham pedido e estava praticamente jogando suprimentos nas pessoas. Vendo isso, Sarah ficou surpresa. Um momento atrás, Ellie estava tão chateada e agora ela parecia tão alegre. Ellie disse que não explicaria nada agora, pois o trabalho vinha em primeiro lugar e depois haveria muita conversa. Ela colocou tudo no chão e foi embora. Sarah já podia dizer que o coração de Ellie tinha curado, por isso ela estava tão energética. Ellie checou o microfone, trocou as cortinas e até colou faixas para o festival cultural por todas as paredes da escola. A felicidade da garota era óbvia, e Omi estava olhando para ela. Agora que ela não estava mais triste, ele também estava feliz. O festival terminou. Todos os alunos estavam voltando para casa. Ellie tinha feito o impossível. Ela deu o seu melhor e finalmente se sentiu em paz.
Ela agradeceu a Sarah porque ela ajudou como uma verdadeira amiga. Então muitos alunos vieram até Ellie e disseram o quão bem ela se saiu e o quão gratos eles estavam. Ela os havia salvado. A garota boba chorou novamente, desta vez com lágrimas de alegria. Aplausos começaram ao redor dela. Ellie finalmente provou ser uma líder capaz. Ela havia ganhado a confiança de seus colegas de classe. A decisão deles de confiar nela estava absolutamente certa. Akira e Sarah fizeram um plano. Sarah disse a Ellie que havia uma escada no telhado e pediu para ela, por favor, ir buscá-la. Elas até juntaram as mãos na frente dela. Ellie não sabia como dizer não e foi procurar a escada. O plano delas funcionou. Ellie chegou ao telhado e começou a olhar ao redor. Não havia escada. A farsa de Sarah foi pega. Foi então que Ellie viu Omi e finalmente entendeu o que estava acontecendo. Omi tinha algo sério para discutir com ela, e era por isso que ele estava sozinho no telhado. Os dois amantes começaram a conversar. Omi estava feliz que o festival cultural foi tão bem. Ele admitiu que estava errado sobre os sentimentos de Ellie e disse que seu comportamento naquele dia foi muito rude. Ele pediu perdão. Ele disse que ninguém nunca o entendeu de verdade antes, e esse fato costumava mexer com a cabeça dele. Mas então ele a conheceu, e agora ele só queria que ela o entendesse, que ela soubesse quem ele realmente era. Ele estava certo de que a coisa mais importante no amor é se a pessoa que você ama entende seus sentimentos ou não. Omi pode ter sido incrivelmente bonito, mas ele também era profundamente triste. Sua vida era como um quebra-cabeça. Ellie tocou o coração dele e o fez entender o que o amor realmente era. Então Omi disse que ela mudou o mundo inteiro dele. Se ele não a tivesse conhecido, sua vida nunca teria mudado. Dizendo isso, Omi se aproximou de Ellie.